Gente, esse grupo merece uma salva de palmas, né, gente? Que grupaço, muito bom, muito bom mesmo, né? O melhor grupo de música do mundo é o nosso. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Nós aplaudimos a eles, porque ao Senhor, nós não aplaudimos ao Senhor. Por quê, pastor? Porque no Novo Testamento nós adoramos ao Senhor em espírito e em verdade, e aplauso não é louvor, não é adoração. Amém? Nós levantamos as nossas mãos para adorar ao Senhor. Mas quando se trata de algo que é feito com tanto carinho, com tanto amor, como esse grupo está fazendo, eles merecem sim um reconhecimento de aplausos. Amém? Então, se você está aqui e vê no seu coração o desejo de talvez abençoá-los, né, com um pix, uma oferta, coisa assim, fiquem à vontade. Fiquem à vontade, vocês estão plantando em terra fértil. Mas pastor, eles já têm bastante, eu tenho tão pouco. Meu irmão, a gente não planta tanto porque o outro precisa. A gente planta porque nós precisamos. Não é apenas abençoar quem precisa, não é só isso. Mas também porque nós precisamos abrir a nossa mão para plantar. A mão que está fechada para dar, também está fechada para receber. Estão entendendo isso, queridos? Amém? Então plante. Não, pastor, mas olha, vai chegar, pastor, ainda no momento não tenho. Então traz uma palavra, chama aqui, olha, vem cá, deixa eu te dizer uma coisa. O que é que você está precisando? O que você está precisando? Eu preciso trocar o carro. Você chega para um do grupo de louvor, qualquer um. Preciso trocar o carro. Ok, então eu vou unir a minha fé contigo agora e nós vamos orar junto e você vai trocar esse carro rápido. Chega para eles, fala isso. Chega para eles nesse sentido. Irmãos, isso é correto, isso é certo, isso é reconhecer. Eles não estão ganhando nada aqui não, em termos financeiros não. Eles estão ganhando muito em Deus, com certeza. Mas em termos financeiros ainda não. Sim, vai chegar o tempo em que a gente vai ter músicos profissionais, a gente vai pagar, amém, com CLT, amém, deles. Mas até lá, a gente vai abençoando-os dessa maneira. E dessa maneira você estará plantando, semeando na vida deles. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Quem aqui já começou um projeto, alguma coisa, e estava bem empolgado no início e tal, e não deu certo? Quem? E aí todo mundo levanta a mão. É claro, né, pastor? Quem é que não? Quem nunca? Normalmente, nós fazemos isso porque nós queremos, temos a melhor das intenções, às vezes, para ajudar pessoas. E às vezes também porque estamos passando por uma determinada situação e a gente quer ser solucionado, quer que aquilo seja solucionado. E aí a gente vai criar o projeto e às vezes a gente não ora antes do projeto. Né? Ou será que só foi comigo isso? Pensei que eu só estava nesse clube de um só. Só o senhor que não ora antes, né? A questão é, a gente já considera como certo, é isso mesmo, por que não resolve? Vamos resolver isso agora. E eu posso, eu tenho, sou tudo que a Bíblia diz que eu tenho, que eu sou e tal. Então bora fazer. Aí a gente vai. Vamos deixar para uma próxima oportunidade, né? Por que acontece isso conosco? Por que muitas vezes não está dando certo? Qual é o problema? Pastor, é porque nem tudo dá certo. Não, segundo a Bíblia, não. Segundo a Bíblia, tudo que você colocar a mão precisa prosperar. Tudo precisa dar certo. Pastor, me diz uma pessoa que tudo deu certo. Jesus. Mas Jesus era filho de Deus e tu é quem? Pastor, mas Jesus tinha o Espírito Santo de Deus dentro dele. Adivinha? Você também. Jesus veio a esta terra, escute bem, Jesus veio a esta terra para mostrar como é que um crente deve andar. Ele veio para mostrar como o crente deve andar. Daquele jeito, pastor, curando enfermos, ressuscitando mortos. Exatamente. Mas ali precisa realmente estar
mas bem cheio do Espírito. Exatamente. O mesmo Espírito que estava dentro de Jesus está dentro de você. O mesmo Espírito que guiou Jesus guia você. O mesmo Pai que Jesus tinha, que Jesus tem, você também tem. Jesus é o nosso irmão. Ele é o nosso Senhor. Então é para dar certo. Mas eu vou dizer uma outra pessoa. A Bíblia diz que aonde José colocava a mão, José, lá de Gênesis, acho que 37, né? 37. Onde ele colocava a mão, prosperava, dava certo. José. Aonde colocasse ele, se era para cuidar das vacas, as vacas cresciam, estava tudo certo. Se era para cuidar da agricultura, para plantar, plantava, dava tudo ok. Onde colocasse, dava certo. E detalhe é que, no caso de José, deixa eu te falar uma coisa. José não tinha a aliança que você tem, não tinha o Espírito Santo dentro dele, vivia debaixo de uma aliança abrâmica, lá para trás. Era o que José vivia, era o que José tinha. Ele não conversava com o Espírito Santo como nós conversamos, como nós podemos conversar hoje. Não, era extremamente limitada. Mas a Bíblia diz claramente que Deus era com ele. Por causa disso, até a casa mesmo de Potifar e posteriormente o Egito foi abençoado por causa dele. José. Então, por que não dá certo conosco? Por que conosco algumas coisas dão certo e outras não? Tema da ministração de hoje: siga a direção do Espírito de Deus. Esse é o tema. Siga a direção do Espírito de Deus. O que Deus te mostrar, é isso que você tem que fazer. E é isso, esse era o segredo, que não é mais segredo, né? De Jesus. Ele seguia o que estava dentro dele. Vamos lá, Romanos capítulo 8, revista e atualizada GCN. Romanos capítulo 8, no versículo 14. Bem conhecido esse versículo, muito bem conhecido esse versículo. Romanos capítulo 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Só que no original grego está escrito assim: pois todos os que pelo Espírito de Deus são guiados, são eles os filhos de Deus. Todos os que pelo Espírito de Deus são guiados, são eles filhos de Deus. Todo filho de Deus, que nasceu de novo, não é qualquer um. A Bíblia diz que veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esses são os filhos de Deus. Muitas vezes tem pessoas que olham assim, mas fulano é um filho de Deus, cicrano é uma filha de Deus, nasceu de novo. Não, mas ele faz tão bem, ele é uma pessoa tão boa, uma pessoa que segue, arrisca tudo direitinho, é um filho de Deus. Não. Nós não somos salvos pelas boas obras, nós somos salvos para as boas obras. É diferente. Você nasce de novo e aí você se torna filho de Deus. Você recebe Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, e você se torna santo, você se torna um filho de Deus. E a partir daí, tudo que você fizer, tudo aquilo que você falar, será de acordo com quem você é, o filho de Deus. E a partir do momento em que você nasce de novo, o Espírito de Deus vem para morar dentro de você. Ele vem, pastor, quer dizer que ele não está... ele está presente, mas não em manifestação e não dentro de você, se você não nasceu de novo. Se você não nasceu de novo, você está morto espiritualmente. O que quer dizer morto espiritualmente? Separado de Deus. A palavra morte, ela tem a ver com separação. Morte não é fim de existência. Morte é separação. Então, quando uma pessoa não nasceu de novo, ele está separado de Deus. Ele está distante de Deus. O pecado levanta esse muro,
né, que o separa de Deus. Mas a partir do momento em que ele simplesmente declara Jesus como seu Senhor, recebendo Jesus como seu Senhor no seu coração, nesse momento esse muro é derrubado e o próprio Deus vem habitar dentro dele. O Espírito de Deus passa a estar dentro no coração dele e passa a guiá-lo. Amém. Eu gostaria de indicar esse livro, O Espírito Santo e Você. É um livro excelente, já li algumas vezes, maravilhoso. Então, você pode chegar ali na nossa livraria, conversar com a Neide, né, e ela, se não estiver lá, ela vai fazer o pedido e leia esse livro. Está notando que a gente está indicando muitos livros, né, gente? Sabe por quê? Porque a gente quer que você seja sábio. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Livros são como conselheiros. Muitas vezes nós pedimos sabedoria a Deus baseado no que Tiago diz. Tiago fala, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. E aí a gente pede sabedoria a Deus, mas a gente não lê, não é a pessoa voltada para a leitura. Como é que a sabedoria pode ser acrescentada se você está desprezando ela? Você precisa ler, todo mundo precisa ler. Pastor, eu não gosto de ler, eu também não gosto de tomate. Não, menino só quer fazer o que gosta, mas adulto, pessoa inteligente, adulto, maduro, ele faz o que precisa, gostando ou não. Tendo a preferência ou não. Muitas vezes eu noto isso, às vezes tem pessoas que têm as suas preferências de pessoas para ministrar. Né? Ah, eu prefiro fulano, eu prefiro ciclano. Ciclano é melhor, fulano é melhor, mas fulana é top. Né? Nada contra, meu irmão, eu também tenho minhas preferências. Mas daí você a desprezar a palavra de Deus por causa de alguma preterência que você tenha, por preterir de alguém, isso está errado. O que você precisa se apegar é a palavra de Deus. Agora, é claro que existem pessoas com formas diferentes. Eu mesmo tenho várias pessoas que eu gosto de ouvir. Mas, meu irmão, eu não deixo de ouvir os outros que eu não gosto muito da maneira que ele ministra, da maneira que ela ministra, porque dessa forma eu estou simplesmente rejeitando uma palavra que Deus pode trazer na vida, pela boca daquela pessoa, porque simplesmente não gosto dela. Isso é falta de sabedoria. Amém, queridos? Então, gostando ou não, compre o livro, mas não compre só assim, não, vou comprar o livro para ajudar a livraria. Não compra não. Não compra não, porque tem muita gente que está comprando para ajudar a livraria. Não, compre porque você precisa de sabedoria. Amém, queridos? Esse livro eu indico, super indico, é muito, muito bom mesmo. Mas voltando, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Guiado não significa ser controlado. Ser guiado pelo Espírito de Deus não é ser controlado. Muita gente diz, Deus no controle. Não, Deus não está no controle. Deus não está no controle de tudo. Deus não tem o controle de tudo. Deus tem o poder. Mas o controle da sua vida está nas suas mãos. Mas, pastor, naquele dia eu falei, Jesus é o meu Senhor, logo Ele está no controle. Não, querido. O fato de você ter dito, Jesus é o meu Senhor, não faz com que você simplesmente agora perca seu livre-arbítrio e se torne uma espécie de autômato, de robozinho, onde Deus simplesmente usa você querendo ou não. Não, não é bem por aí, não. Você não perde o seu poder de decisão. A partir do momento que você fala, Jesus é o meu Senhor, crendo que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você é salvo, mas a sua vida precisa estar de acordo com o que Deus tem para você. Jesus, Ele é a porta. Concorda? Amém? Sim ou não? Jesus é a porta, mas Ele também é o caminho. Tem muitos crentes que entraram pela porta e se perderam, porque não seguiram o caminho. Quem é o caminho? Jesus. Quem é Jesus? A palavra. Então, se está escrito dentro da palavra de Deus, se está escrito aqui que nós somos guiados pelo Espírito, é isso que nós somos. Por que que muitas vezes nós fazemos as coisas, nós temos projetos, fazemos tantas coisas e não dão certo? Porque a gente não ouviu o que o Espírito diz para nós. Em Apocalipse, Jesus fala 7 vezes
Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É agora. 7 vezes. Ora, se ele repete uma coisa 7 vezes, está dando muita importância, não acha? Se você seguir a direção do Espírito, preste atenção, porque o Senhor, Ele colocou no meu coração uma frase que eu gostei. Ele disse o seguinte, que essa ministração hoje será um divisor de águas na vida de algumas pessoas aqui. Se você, ao invés de se adiantar, de ser afoito e procurar resolver, ir embora e tal, ao invés disso, você entrar no seu quarto, fechar a porta e procurar ouvir Deus. Não é só você falar, é ouvir. Muitas vezes, nas nossas orações, nós precisamos muito mais ouvir do que falar. Ouvir Deus, Senhor, eu preciso ter uma direção. Deus não quer você perdido. E eu vejo que muitos cristãos estão perdidos. Não é perdido no sentido de estar no mundo lá, não. Eu estou dizendo perdido na vida, ou seja, é como barata tonta, vai para um canto, vai para outro, não dá certo, e vamos tentar isso, vamos tentar aquilo outro, e não dá certo. Outros por insegurança, não, vou ficar aqui, porque se eu sair daqui, acaba tudo. Se eu sair daqui, acaba tudo, eu tenho que ficar aqui. E aí, em lugar dele seguir, sendo guiado pelo Espírito, ele segue o medo que está no seu coração. Deus não quer isso também, não. Deus não tem esse plano para você. Crente pode ter medo, mas nunca será dominado pelo medo. Por quê? Porque Deus não nos deu espírito de medo. Amém? O medo, meu irmão, nada mais é do que uma fé negativa, Carlinhos. O medo é uma fé negativa. Na coisa errada, mas é fé. A coisa nem aconteceu, o cara já está lá. Ai, meu Deus. Não consegue dormir. Não consegue, não fala, a cada 10 palavras dele, 8 é incredulidade, puro medo. O que é isso? Falta de ouvir a Deus. São pessoas que vêm para a igreja, até leem a Bíblia de vez em quando, mas não medita nela. Não. Filho de Deus, procura se interessar pelas coisas do Pai dele, e se concentra nisso. Vocês estão entendendo isso? Seguir a direção do Espírito de Deus é a escolha mais importante depois de receber Jesus. É a decisão mais importante, seguir a direção do Espírito de Deus. Qual é a direção que você tem seguido? Pastor, eu estou até sem direção, imagina o resto. É porque nas suas orações você tem falado mais do que ouvir. É porque quando você vai orar, você fala, mas vamos ouvir o Senhor agora? Não tem tempo não, preciso resolver umas coisas. Talvez se você ouvisse a Deus, você nem precisasse resolver as coisas, quando você se levantasse já estaria resolvido. Nossa, que silêncio sepulcral. No cemitério parece que tem mais som do que aqui hoje. Mas a grande verdade é essa. E muitas decisões que nós tomamos fora do que Deus quer, a gente pode se arrepender, né? Sabe como é se arrepender, né? Vai para um canto, opa, errei, dá as voltas, vamos embora. Algumas decisões dá para fazer isso, mas sabia que nem todas. Existem decisões que você tomou que você vai ter que conviver até Jesus voltar. Porque não dá para se arrepender daquilo. Não tem condição de se arrepender daquilo. É ficar ali. É por isso que você precisa ouvir o que o Espírito diz a você todos os dias. Ninguém fala tanto com você quanto o Espírito Santo. Eu vou dizer de novo. Ninguém fala tanto com você quanto o Espírito Santo. Ele fala o tempo todo. Ele está sempre dando um up. Ele está sempre te levantando. Mas não adianta o Espírito Santo falar e você não ouvir. Ah, Deus não falou comigo ainda não, pastor. Falou, agora você que não ouviu. Ele falou. Todas as vezes que você tinha alguma dúvida, alguma pergunta, algum porquê, algum como, sempre Deus deu a resposta. E é na hora. Agora você ouvir, bom, agora aí é diferente.
É por isso que entra aquela segunda parte, estar sensível à voz do Espírito. Seguir a direção do Espírito, meu irmão, é a coisa mais acertada da sua vida. 2 améns. Quando você segue a direção do Espírito, escute bem, problemas se levantam, dificuldades se levantam, situações adversas, com certeza. Falta de reconhecimento de alguns, com certeza. Com certeza. E não são pessoas que querem o teu mal, muito pelo contrário, eles querem o teu bem, eles amam você, eles querem o melhor para a sua vida. O problema é porque eles não entendem, porque muitas vezes você toma certas decisões, quando na cabeça deles você poderia seguir aqui, tá bom aqui, ó, faz sim, por que vai pelo canto mais difícil? É porque o plano de Deus é para você, não para eles, por isso que eles não entendem. O plano de Deus que é para você, fim. Acabou. Deus tem um plano específico para o Fabinho, que é diferente do plano que Deus tem para o Mauro. E é plano de Deus, é o mesmo Espírito, mas os planos são diferentes. Está todo mundo entendendo isso? Cabe a cada um ouvir, ouça. Jesus, 6 vezes no Evangelho, Jesus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E no Apocalipse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que você tem ouvido no Espírito, meu irmão? Aí vem para o culto. Que culto maravilhoso. Um louvor desse, gente. Quem não sai cheio aqui, parece que está tendo problema. Porque um louvor desse, maravilhoso, excelente, uma unção tremenda. Ouve a palavra, dá glória a Deus, aleluia. Sai daqui dizendo, eita palavra poderosa, meu Deus do céu. Meu Deus, só a melhor palavra da minha vida. Tá, aí na segunda-feira, faz a mesma coisa, do mesmo jeito, todo dia a mesma coisa. Você vai ter sempre a mesma coisa se você faz a mesma coisa. Hoje, entre no seu quarto, entre no seu quarto, feche a porta. Senhor, eu não dependo do governo, eu não dependo de ninguém, eu dependo de você. Então, Senhor, eu preciso te ouvir, eu quero te ouvir agora. E fica ali orando em línguas, orando em outras línguas. Meu irmão, vai chegar no seu coração. Você vai perceber algo acontecendo dentro de você, e uma luz vai brilhar no seu coração. E sabe o que é que você vai dizer? Interessante, eu sabia esse tempo todo, por que eu não prestei atenção? É porque você estava tão insensível à voz do Espírito, que você ouvia muito mais o que está lá fora, a sua mente, aquilo que você vê. Esse é o problema. Adão pecou no paraíso. Jesus venceu o diabo no deserto. Porque não importa o lugar. Importa a sua posição. É a sua posição que importa. Vamos ver alguns exemplos dentro da palavra de Deus. Abra aí 1 Crônicas, capítulo 14. 1 Crônicas 14. Davi tinha sido rei, tinha sido ungido como rei pelo profeta Samuel, mas ainda durou muitos anos até ele assumir o trono de Israel. Durou muitos anos mesmo. A Bíblia fala claramente acerca de que o rei Saul o perseguia, que tinha inveja dele, e várias vezes Deus o livrou, né? Várias vezes. Mas agora, Saul e os seus filhos tinham morrido, Davi foi ungido rei sobre Israel. Só que antes dele de ser ungido rei, justamente por causa das perseguições de Saul e do seu exército, Davi fugiu e foi para a terra dos filisteus e morava lá. E ficava lá junto com os filisteus. Quando Saul morre, então Davi volta para o país de Israel, seu país natal, e é ungido rei. Versículo 8, capítulo 14 de Crônicas, 1 Crônicas, versículo 8, diz: ouvindo, pois, os filisteus que Davi for ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para o prender. Ouvindo Davi, saiu contra eles.
Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Versículo 10. Então Davi, olha o que Davi fez. Ele fez o quê? Consultor. Olha para mim, preste atenção. Davi estava morto espiritualmente. Davi estava separado de Deus. Não tinha o Espírito Santo dentro dele. Não tinha a mesma aliança que você tem. Então, o contato de Davi com Deus era bem limitado. Não era essa facilidade que temos hoje, não. Davi não tinha Bíblia nesse tempo. Existia a palavra de Deus, mas a Bíblia não. Davi não tinha, tinha um culto desse. Não, nesse tempo aqui, não. Nesse aqui, não. Não tinha. Porque a igreja não existia. Ainda não existia a palavra de Deus, mas não existia a igreja ainda. Então, tudo era diferente, o contexto era diferente. Mas Davi, pelo que nós podemos observar, Davi, ele procurava sempre ter o contato com Deus, ainda que fosse limitado. E muitos de nós hoje podemos ter um contato muito maior com Deus do que Davi. E mesmo assim nós desprezamos. Não, pastor, essa palavra é muito forte. Eu não desprezo, não. Cada vez que você diz um não, quando o Espírito chama para você orar, você está desprezando, sim. Você está desprezando, sim. Você está rejeitando. Você está preterindo ele. Mas Davi aqui, ele já foi afoito. Eita, vamos resolver o negócio. Bora lá. Ei, soldados, vamos, fileira, bora. Não. Primeiro, consultou a Deus, dizendo, subirei contra os filisteus? Entregarmos nas mãos? Olha para mim, por favor. Gente, os filisteus tinham vindo contra ele. Queriam prendê-lo. E prender Davi seria uma verdadeira chacina. Por que ele ainda foi perguntar se ele deveria ir contra os filisteus? É lógico que deveria, pastor. Bom senso, uai. É claro. O detalhe é saber qual era a vontade de Deus. Porque Davi sabia que exércitos antes tinham sido destruídos sem eles precisar lutar. Davi sabia acerca das muralhas de Jericó que caíram no grito. Ele sabia disso. Ele sabia disso. Por isso que ele, Senhor, e aí? Eu devo ir? Ou como é que é? Tu vai na frente? É isso. Respondeu-lhe o Senhor, sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Muitas vezes, meu irmão, você está precisando de grana. De muita grana. Mas de muita mesmo. Um dinheiro que você nunca teve. Vou pedir um empréstimo. Vou fazer uma hipoteca, eu vou fazer isso. Conversa com Deus primeiro. Aí quando você vai conversar com Deus, o Senhor diz, não faz isso não. Fala o seguinte, quanto você tem? Eu tenho tanto, planta. Pastor, peraí, ele pode dizer isso? Pode, já fez comigo. Planta, quanto? Tudo. Aí eu fico sem nada. Já não tem, quem fica sem nada? Ele pode mandar você plantar. Deus, ele não pensa, escute bem, ele não pensa em necessidade. Deus pensa sempre em provisão. E enquanto a sua mente não pensar igual a de Deus, a coisa não funciona. Quem pensa em provisão está sempre plantando. Às vezes nós temos a palavra certa. Eu tenho uma palavra certa para falar com o Mauro. Eita glória! Vai resolver todos os problemas dele. Deus mandou? Mas se eu tenho a palavra, porque Deus mandou. Não, nem sempre. Nem sempre. E se Deus quiser que a Mitian que fale para o Mauro e não você? Aí lá vai você atravessar dar um curto-circuito aí no poder de Deus, né? Pá. Não, meu irmãozinho, ouça a Deus. Ouça a Deus. Vocês hoje só estão aqui porque eu e a Neide ouvimos a Deus.
Tudo que nós temos hoje, tudo que nós fazemos hoje, é porque nós ouvimos a Deus primeiro antes de fazer. Mas sabe aquela história, tem um lugar por aí, um ditado por aí que diz, né? É melhor pedir desculpa do que permissão. Com Deus não é assim não, meu irmãozinho. Com Deus você tem que pedir permissão primeiro. Mas vamos lá. Sobe, diz o Senhor, porque os entregarei nas tuas mãos. Versículo 11. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou. E Davi disse: Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. Ou seja, ele teve o resultado de ter ouvido a Deus. Ali deixaram os seus deuses, ordenou Davi que eles se queimassem. Porém, versículo 13, os filisteus tornaram e fizeram investida no vale. Foi no mesmo lugar. No vale dos Refaim, no mesmo lugar. Mesmo lugar, mesmo inimigo, mesma investida. Só uma segunda guerra. Mesma coisa. De novo, Davi consultou a Deus. Uai, mas se já tinha dado certo, por que ele teve que consultar a Deus de novo? Porque para cada momento existe uma estratégia. Não é porque você teve aquela vitória tremenda onde você pagou 300 mil reais de uma vez só para saldar todas as suas dívidas, que agora surgiu uma dívida de 15 mil, que vai ser do mesmo jeito. Não. Volta de novo. Conversa de novo com o Senhor. Está todo mundo entendendo até aqui, gente? De novo, Davi consultou a Deus. Aí, olha agora, qual foi a resposta de Deus? E este lhe respondeu: não subirás. O primeiro era: suba, vai, ataca, ataque frontal, bora, manda ver. Dessa vez Deus disse: não é por aí não. Não subirás após eles. Rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. Só que não era para simplesmente rodear e é nós. Vamos lá, cambada, bora, corre. Não. E há de ser que, ouvindo tu o estrondo de uma marcha pela copa das amoreiras, gente, se caminha por cima das árvores? Não, né? É complicado. Tenta aí, caminhar por cima das árvores. Vamos lá, pula, pula, vai lá, bora. Não dá certo, né? Aqui Deus estava fazendo algo tremendo. Um dom chamado discernimento de espírito, que é capacidade de ver ou ouvir no âmbito espiritual. Ele estava dizendo: ouvindo tu um estrondo de marcha pela copa das amoreiras, então sai a peleja. Por quê? Deus saiu adiante de ti e aferiu o exército dos filisteus. Outra estratégia. Os mesmos inimigos, do mesmo jeito, mas outra estratégia. Eu já imagino, gente. Davi, gente, vamos sair daqui, vamos por ali por trás, por trás. Está vendo aquelas amoreiras, todo mundo por trás delas? Todo mundo. Lá foi a turma toda por trás dela. E vocês sabem, né? Muita gente, conversa vai, tal, aí a gente vai atacar. Silêncio. Eu quero ouvir. Ele precisava primeiro ouvir um som como de marcha. Era Deus indo à frente dele. Estratégia diferente. Siga a direção do Espírito de Deus. Vocês estão entendendo isso? Eu vou abrir uma empresa. Eu vou abrir uma empresa e vai resolver tudo da minha vida. Próximo ano, Ilhas Maldivas partiu. Eita glória! Vai conversar com Deus. Ô pastor, mas o senhor sabe quanto é que é um hotel lá nas Ilhas Maldivas? Sei. Eu já me informei, a diária dos hotéis lá. Não tem só um não, são vários. Aqueles hotéis que acaba desce, né? E está comendo, né, tendo um jantar e passa peixe por cima. Ah, beleza, gente, coisa de crente mesmo. Aí é coisa de crente da Ceilândia ainda por cima. Aí, escuta, coisa boa. Mas aí o Senhor diz: não.
Não precisa abrir empresa, não. E eu vou trabalhar como? Autônomo? É. Senhor, segundo o ditado por aí, quando o autônomo sai de férias, o dinheiro sai também. Siga a direção do Espírito, não siga o que o mundo te mostra. Outros, eu vou abrir uma empresa, vai ser um império, vai crescer, vou deixar para os meus filhos milhões de reais. Aí Deus diz, você vai abrir uma empresa e você vai ficar com essa empresa durante 1 ano e depois você vai vender. Aí a empresa cresce, dali a 1 ano o Senhor diz, é hora de colocar à venda. Pai, a empresa está rendendo. Eu já comprei 3 carros com essa empresa, estou com 2 casas próprias, estou com uma casa na praia, por causa dessa empresa eu vou vender, estou mandando. Estratégia, siga a direção do Espírito. Interessante é que só Davi, pelo que eu notei aqui, dá para olhar aqui, só Davi escutou a marcha. Os soldados não. Só Davi. Mas por que só Davi escutou? Porque só Davi consultou a Deus. Deus responde a quem o procura. Deus responde a quem o busca. Alô? Fez Davi, versículo 16, como Deus lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. Tudo por quê? Porque ele seguiu uma direção. Seguiu uma direção. Irmãos, eu já fiz tanta coisa, eu já abri tanta coisa, eu já tive tantos projetos. E absolutamente todos os projetos que eu abri, que eu fiz, que não deu certo, todos eles foi porque eu estava fora da direção de Deus. Eu não tinha ouvido a direção de Deus. Não faça isso não. Estou dando um exemplo para você não seguir. Tem um exemplo a ser seguido, esse é o não siga isso. Ouça primeiro. Não é porque existe uma necessidade que é você que tem que supri-la. Mas pastor, a necessidade existe, o dinheiro está aqui, está tudo aqui. Irmãos, não é porque existe um problema que é você que tem que fazer. Que é você que tem que suprir. Que é você que tem que fazer. Irmãos, não é por aí não. A mensagem de hoje à noite é, faça a sua escolha. Essa é a mensagem de hoje à noite. Mas trazendo para agora de manhã, escolha ouvir a Deus primeiro. Isso é em tudo. Isso é em emprego, trabalho, curso de faculdade, igreja, ministério, até a cidade que você deve morar. Até nisso, não siga aquilo que os seus olhos veem, porque quanto mais você seguir os seus olhos, menos você ouve o Espírito dentro de você. É fato. Quanto mais você andar por aquilo que você está vendo, quanto mais você andar por aquilo que você está vendo. Quando a gente fala de andar pelo que vê, muitas vezes a gente já coloca, né? Não, a gente tem que andar pelo que crê, pastor. Amém, é verdade. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando de ser guiado. Eu estou falando de seguir uma direção interior. Quanto mais você segue a direção exterior, menos você ouve a direção interior. Aprende isso. Por outro lado, quanto mais você ouve a direção interior, a direção exterior tanto faz. Sabe aquela história? Se eu estou em paz no meu coração, exteriormente, tanto faz. Chuva, sol, granizo, neve, o que tiver. Porque a questão é a paz interior. A questão é seguir o Espírito. Vamos a um outro exemplo agora. Vamos para o exemplo de Jesus. Mateus capítulo 9. Jesus era 100%. Deixa eu ver se vai dar certo agora, sem abrir o... Aí, rapaz, que legal. Deu certo, abençoado. Ó, nem molhou, ficou bênção. Amém. Mateus capítulo 9, versículo 27. Mateus 9, 27.
Partindo de Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Quando eu fui olhar essa palavra clamando, no grego é hatsu, que significa literalmente, gritando, bradando em alta voz. Agora eu quero trazer vocês para a cena. Jesus caminhando, os seus discípulos, todo mundo, e lavar os cegos aos trancos e barrancos, correndo, andando atrás dele, gritando: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Gritando. E Jesus nem bola deu. Imagina isso hoje. Meu Deus do céu, dava até processo. Como é que um homem tão misericordioso, que cura todos os enfermos de uma multidão, não dá nem bola para os cegos? Só 2 cegos. Jesus era guiado. Jesus era guiado. Ele não daria bola para os cegos enquanto o Espírito Santo não falasse para ele. E cego, gente, empurra daqui, cai ali, levanta daqui, e lá vai, dando topada, andando de qualquer jeito, gritando, e ele nem aí, vamos embora. Era isso que estava acontecendo. Gente, eu conheço um monte de crente que ia meter o pau nessa aqui. Iam para as redes sociais, tu viu? Jesus, olha o que ele fez. Nem sempre, escute bem, nem sempre o Espírito Santo te guiará para coisas lógicas. Coisas óbvias, algumas vezes sim. Coisas óbvias. Senhor, eu devo fazer esse concurso? Aí o Espírito Santo vai falar: estuda. Coisa óbvia, né? Estuda. Mas nem sempre. Aqui não foi não, meu irmão. Aí vem, continua. Tendo ele, olha só, gente, foi no caminho, andando e tal, tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos. Aí foi que Jesus perguntou: vocês creem que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhe tocou os olhos, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. Abriram-se os olhos deles. Só um instante. A gente vê que em alguns lugares, em alguns pontos, em alguns trechos da palavra de Deus, havia uma unção para a cura, uma unção manifesta para a cura. A unção do Senhor se manifestava para a cura. Isso aconteceu várias vezes. Mas aqui não tinha. Aqui não tinha essa unção. E Jesus simplesmente voltou-se, é como se Jesus estivesse dizendo: olha, eu não estou percebendo unção para cura não. Mas, vocês creem? Cremos. Seja feito conforme a vossa fé. Pronto, curados. Os cegos não foram curados pelo poder de Jesus. Os cegos foram curados pelo poder da fé deles. Vocês estão entendendo isso? Por quê? Jesus era guiador. Jesus ouvia o Espírito primeiro. Jesus ouvia o que Deus tem a dizer. No início, quando você fizer isso, você vai fazer. Quando você fizer isso, você vai ser questionado, vai ter gente falando mal de você, vai ter gente falando sobre você, e vai ter gente que não quer falar com você. Vai. Por quê? Como assim? Como assim? Por que não resolve? É a coisa mais fácil do mundo. É porque eles não veem o que está no seu coração. Não, escuta, não critique, não julgue, não fique, digamos assim, com raiva, chateado por causa que eles fazem isso, não. Muitos deles, talvez todos, têm a melhor intenção com relação a você. É justamente porque ama você. Só que eles ignoram o que está dentro de você. Então, reagem dessa forma. Eles ainda não aprenderam a respeitar aquilo que o Espírito Santo diz a você. Mas por que não aprenderam? Porque ainda não viram isso em você.
Então, na ânsia de ajudar, faz isso, faz aquilo e tal, tal. Porque naquilo ali você não resolveu, naquilo ali você deu errado, tal, tal. Então, procura isso. Não. Eles precisam ver você ouvir por dentro e a coisa dar certo. Ai, meu Deus, pois não é que deu certo? Olha só, Deus, meu Deus, quem diria, né? Aí você, eu ouvi o Espírito. Só isso. Vem cá, me conta esse negócio, como é que é? Ouvir o Espírito e dar certo? Dá. Deixa eu te contar. Aí dali você já ganha aquela pessoa para Jesus, ó, uma bênção. Porque você primeiro prega com a vida, para depois pregar com os lábios. Vamos para outro ponto, um outro exemplo. Ainda sobre Jesus. Evangelho de João, capítulo 21. Aqui, Jesus já tinha morrido e tinha ressuscitado. Só que os discípulos, ele ainda não tinha se manifestado aos seus discípulos, né, aqui, nesse ponto aqui. E os discípulos que antes tinham deixado tudo para seguir Jesus, agora o mestre tinha sido crucificado, estava morto. Então, restava fazer outras coisas, tipo, voltar atrás no que tinham deixado. Eles tinham deixado o trabalho, deixado tudo. No versículo 3, capítulo 21, versículo 3. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar, ou seja, vou voltar para o meu trabalho secular. Vou abrir de novo a Zebedeus e Companhia Limitada, né? Que é o nome da empresa. O pastor, tem o nome da empresa? Não. Na Bíblia de Johnson Dawson é que tem, tá? Uma versão NTJD, Nova Tradução Johnson Dawson, né? É bem descolado. Depois você vai ver na livraria. Né? Então eles tinham lá a Zebedeus Companhia Limitada e aí, né, fechou para ir para seguir Jesus. Tá, beleza. Aí, mas Jesus morreu. Foi crucificado, estavam tudo envergonhados, tudo com medo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos reabrir a empresa. Né? Vamos lá, reabrir a empresa, CNPJ, tal, essas coisas. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Vamos, estamos juntos, é nós, vamos embora. Deixa para lá, o que passou, passou, vamos lá. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Passaram a noite toda jogando a rede direita, esquerda, na frente e atrás, de todo jeito, a noite toda, e nada apanharam. Versículo 4. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram que era ele. Talvez estivessem tão preocupados pela falta de peixe que não reconheceram quando a solução chegou. Às vezes a gente olha na nossa carteira e tem só aquelas tartarugas lá, né? Sabe, né? R$2, tartaruga. Só tem as tartarugas, que alguns apelidaram carinhosamente de cor de rato. Lá, que não percebe a abundância, a provisão que está sobre eles. Existe uma abundância, uma provisão tão grande sobre você. Escute bem, eu percebo nuvens sobre você. A chuva está chegando, uma abundância está chegando. Pare de olhar para a sua carteira e olhe para dentro de você, diz o Senhor. Pare de olhar para a sua conta bancária e olhe para dentro de você. Deus só tem o melhor para você, recebe isso. Deus só tem o melhor para você. Olhe para dentro de você. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Olhar para um canto, olhar para o outro, pescou nada, nem piaba? Não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco. Alô, eles tinham passado a noite toda, lançaram à direita, à esquerda, na frente, atrás, de todo jeito. E à noite, agora já estava dia claro. Os peixes, se não tinham subido antes, agora que não ia mesmo. Contudo, Jesus era guiado. Naquele instante, naquele momento, escute bem, um grande cardume de peixe estava passando à direita do barco.
Aí Jesus disse, lança a rede à direita. Por que ele não disse na esquerda? Por que ele não disse na frente e atrás? Jesus viu os cardumes de peixe? Não. Ele seguiu a direção do Espírito. Lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Por quê? Porque quando a gente segue a direção do Espírito, a abundância se manifesta. Quando a gente segue a direção do Espírito, seja lá o que for, é revertido. Mas precisa seguir a direção. Precisa seguir o que está dentro de você. Nem tudo, escute bem, nem tudo o que você vê que precisa é para você fazer, às vezes não. Por outro lado, muitas vezes você se vê sem condições. Muitas vezes você olha para você e você vê, eu não tenho condição não. Mas se o Espírito diz vá, então vá. Mas pastor, mas eu não estou vendo condições. Pois é, Deus não está olhando para as suas condições, Ele está esperando sua obediência. Moisés chega diante do Mar Vermelho, na frente o mar, atrás dos egípcios, do lado das montanhas. E o exército egípcio vinha a toda, para ser a maior chacina da história. E o povo reclamando, falando. O povo reclamando e reclamando. Tudo para reclamar, meu Deus do céu. O povo reclamando. Aí Moisés, Senhor, e aí? Aí o Senhor disse, por que você está clamando a mim? Por que você está falando comigo? Que marcha. Imagina a cabeça de Moisés, mas marchar para onde? Mar na frente, montanha do lado, para trás, para frente, para onde? Ei, diz ao povo que marche. O que Deus queria é que o pessoal seguisse na mesma fé. Vai-se embora. Mas na frente de um mar, vai embora. Pastor, o mar ia morrer todo mundo afogado. Se Deus mandou, não ia morrer ninguém. O que é que você tem na mão? O cajado. Levanta, estende, toca lá, o mar. O que é que você tem na mão? O que você tem? Prosperidade, meu irmão, escute bem. Não é simplesmente ter. Prosperidade é usar o que você tem para obter o que deseja. O que você tem para obter o que deseja, siga a direção. Vou dizer de novo, siga a direção do Espírito. Sabe, eu tenho ouvido testemunho de pessoas que têm seguido a direção do Espírito e como foram recompensados e agraciados por Deus, porque seguiram a direção. Pessoas que simplesmente, eu quando era criança ouvi esse testemunho, aconteceu isso lá em Campina Grande. Uma irmã pediu a Deus, meu Deus do céu, o que foi? Um guarda-roupa. Ela orou, foi isso mesmo, pedindo a Deus o guarda-roupa, porque o guarda-roupa dela estava todo quebrado, estava todo escatembado. E ela orou e pediu a Deus um guarda-roupa. Ela não tinha dinheiro, até porque se tivesse dinheiro ia lá e comprava, né, gente? Não precisava orar, né? É justamente porque não tinha que foi orou. Rapaz, na mesma hora Deus disse, vá para a loja tal. Só isso. Quando? Agora. Ela não contou a conversa, pegou o ônibus e foi lá para a loja tal. Quando ela chegou na loja, ela percebeu no seu espírito uma direção para ficar num lugar próximo do guarda-roupa que ela queria. Ela olhou, escolheu o guarda-roupa e ficou lá. E o vendedor, sim, pois não, daqui a pouco a gente conversa. A senhora vai comprar alguma coisa? Vai, daqui a pouco. E ficou lá. Esperou 20 minutos. De repente, chega um homem, afobado, dentro do coisa, olhou, viu ela, correu para cima. Ufa, graças a Deus, cheguei. Irmã, eu estava no ônibus para ir para João Pessoa. Deus mandou descer, vim aqui falar com você. A propósito, meu nome é fulano de tal. Ela não conhecia ele, nem ele conhecia ela.
para falar com você que é para eu comprar esse guarda-roupa aqui para você. Deus disse que você estaria aqui. Então, bora, vamos lá. Comprou e o homem comprou, pagou e foi embora. Ela nunca mais viu o homem. Isso é seguir a direção. Isso é seguir a direção. Eu era garoto, não conhecia o homem, claro, conhecia a irmã. A irmã, sim. Isso é seguir a direção. E não pense que quando a direção chegar, escute bem, porque vai chegar. Quando a direção chegar, não pense que mas isso nunca foi feito. Nunca vi ninguém fazer um negócio desse. Meu irmão, siga a direção. Siga a direção. Só isso. A direção do Espírito. O Espírito Santo está dentro de você justamente para isso. Para guiar você. Amém, queridos? Antes de escolher a escola dos seus filhos para 2023, siga a direção. Ouça primeiro. Não, vou escolher a melhor escola. A melhor escola é aquela que o Espírito Santo te disser. Estão entendendo isso, gente? Siga a direção. Vai mudar de emprego? Ouça primeiro. Ai, pastor, mas eu não aguento não. Aquele trabalho lá está horroroso, está ruim, está isso. Não estou gostando. Não está legal. Meu Deus do céu, eu sou perseguido demais ali. Bullying é de manhã, de tarde, de noite ali, o tempo todo. Antes, entre no seu quarto, fecha a porta, conta a papai. Aí ele vai te dizer se você deve continuar lá, se você deve sair, ou a sua conduta daqui para frente. Talvez o bullying é justamente por causa do seu comportamento. Ele vai te dizer, quem sabe é ele. Siga a direção. Tem um negócio. Eu tenho um negócio. O negócio não está dando certo. O dinheiro não chega. Ou o dinheiro chega, mas é tão pouco. Ouça o que o Espírito diz a você. Siga a direção do Espírito. Vai, entra no teu quarto, conversa com o Senhor. Vai por mim. Ele sabe onde é o melhor lugar para investir seu dinheiro. Ele sabe muito melhor do que você. Muito melhor do que eu, muito melhor do que qualquer pessoa. Ele sabe. E Ele tem o melhor. Amém, queridos? Essa foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse nesta manhã.